Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E nós queremos fazer essa reflexão nesta manhã sobre a luz de uma santa, Santa Baquita, uma santa que veio da África para a Europa, veio traficada como escrava para a Europa e conheceu o cristianismo na Europa, foi batizada como escrava. Uma menina negra, lá daquelas tribos da África, conheceu o cristianismo na Europa, foi batizada, quis entrar para a vida religiosa, se tornou religiosa e chegou até o ponto mais alto que nós podemos imaginar para a vida de uma pessoa, a santidade. Há pouco tempo, Santa Baquita, cuja fotografia está ali, foi canonizada pelo Papa João Paulo II. E é interessante que um dos seus milagres, que serviu de base para a sua canonização, aconteceu aqui no Brasil. De modo especial, então, Santa Baquita tem algo a ver conosco brasileiros. Então, debaixo da luz da santidade desta mulher, dessa escrava, desta santa, eu queria então refletir com vocês sobre a santidade. É claro, gente, que uma hora só é pouquíssimo para a gente conversar sobre isso. É tanta coisa que a igreja já meditou, já falou, já ensinou sobre a santidade. Existem livros e livros escritos sobre a santidade. Eu mesmo escrevi um pequeno livro, Sede Santos. Sede Santos. Nesse livro eu procurei colocar aqui quais são os caminhos que Deus nos dá, os instrumentos que Deus nos dá, a ajuda que Deus nos dá para nós chegarmos à santidade. Como é que Deus nos leva à santidade? Nós temos muito material para refletir. Eu queria começar na figura dessa menina, dessa mulher, dessa escrava. Veja que coisa interessante. Ela era uma escrava na África. Você sabe que antigamente se vendia escravos, trazia-se lá da África, vendia na América, vendia-se na Europa como um animal, não é? Não tinha direito à própria vida, era vendido, era comprado, era traficado. Não importa se o escravo sentisse saudade ou não do seu pai, da sua mãe, da sua tribo, pouco importa, era mandado embora, era vendido. E essa menina Baquita saiu da África e foi trazida para a Europa, e ali ela conheceu o cristianismo, e ali ela encontrou a felicidade. Veja, aos olhos humanos, ela tinha tudo para ser infeliz. Foi arrancada da sua família, como se arranca uma planta da terra. Foi arrancada do seu povo, foi arrancada da sua nação, e foi vendida para um mundo diferente, uma língua diferente, costumes diferentes, alimentação diferente. Ela tinha tudo para ser uma menina frustrada, recalcada, revoltada contra Deus, contra o mundo e contra todos. É ou não é? Pense se alguém arrancasse você daqui hoje, da sua casa, da sua família, e mandasse você lá para a África. Pronto, vai viver lá para o resto da vida. Nunca mais você vai ver seu pai e sua mãe, seus entes queridos, seus caros, nunca mais. Vai embora, está vendido, você não tem direito nem à tua vida. Que desespero não seria para essa pessoa, não é? Essa mulher passou isso. E no final da vida dela, eu quero dar um pulo agora para o final da vida dela. Perguntaram a ela assim: Baquita, se você encontrasse aqueles traficantes de escravos que te venderam para a Europa, se você ficasse diante deles um instante, o que você faria? Ela disse: eu me ajoelharia e beijaria os seus pés em gratidão. Porque eles me venderam, me traficaram, que eu conheci a lei de Deus, conheci Cristo, conheci o Evangelho, conheci a igreja e sou feliz. Então eu me ajoelharia e beijaria os seus pés em gratidão. Gente, vejam
Vejam a força da graça de Deus. Humanamente, essa menina tinha tudo para ser, repito, revoltada, recalcada, frustrada. No entanto, ela diz: eu beijaria os pés daqueles que me venderam como escravo. Eu beijaria os pés daqueles que me arrancaram da minha terra, da minha cidade, da minha família, como se arrancam a planta da terra. Que coisa extraordinária pode fazer a graça de Deus. Quando São Paulo diz assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo, a gente tem que acreditar. Até o tráfico de escravos transformou essa mulher numa santa. Quando a violência se abate sobre nós, meus irmãos, mas a gente tem fé, há atrás disso um desígnio de Deus que será cumprido. Por isso que São Paulo diz: não se desespere, em tudo dai graças a Deus, em todas as circunstâncias dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Quando a gente está sofrendo, quando cai sobre nós o peso do sofrimento, o peso da doença, o peso da tragédia, da desgraça, a gente fica desesperado, a gente fica cego, a gente muitas vezes fica surdo e a gente não consegue nem pensar. Nesta hora, meus irmãos, só tem uma coisa que pode nos salvar: é a fé. A fé. A fé é como que um binóculos, que quando você olha, por exemplo, para um dia nublado, você consegue enxergar atrás das nuvens o sol brilhando. Vocês sabem que hoje existem aparelhos em que a pessoa consegue enxergar de noite, não é? Os americanos na guerra do Golfo Pérsico usavam óculos especiais em que eles enxergavam de noite. A fé é um óculos espiritual que ajuda você a enxergar de noite, ajuda você a enxergar nas trevas. A fé consegue fazer com que a gente enxergue através da noite escura do sofrimento e consiga ver atrás da noite escura do sofrimento a mão de Deus, o desígnio de Deus. Que coisa extraordinária. Por que a igreja coloca diante de nós a figura dos santos? Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque os santos são nossos intercessores e estão no céu, rogando por nós. A igreja não tem dúvida disso, é dogma de fé, que quando o Papa declara alguém beato e depois santo, esta pessoa está na glória de Deus, está na comunhão de Deus, está na intimidade de Deus. Por que ela recebe a nossa oração? Porque ela está em Deus, e é em Deus, na comunhão com Deus, que ela sabe que nós rezamos, que nós pedimos, que nós sofremos, que nós precisamos a oração. Muita gente pergunta assim, não é? Como é que os santos, como é que Nossa Senhora, os anjos, ficam sabendo da minha oração se eles não são oniscientes? Não são onipotentes? Não são. Mas quando eles estão conectados em Deus, isto é, quando estão em comunhão com Deus, na vida, na visão beatífica de Deus, eles participam de tudo que Deus participa, e Deus os deixa conhecer os nossos pedidos, as nossas necessidades, para que eles intercedam por nós na presença de Deus. Isto é verdade de fé da nossa igreja, desde os primeiros séculos, e a igreja nunca, voltou atrás nesse ensinamento. Então os santos, em primeiro lugar, são nossos intercessores. A igreja mostra o seu rosto para dizer para você: eis ali alguém que reza por você no céu sem cessar. A liturgia diz assim: os santos que na presença de Deus intercedem por nós sem cessar. No céu não se cansa de rezar, porque no céu não tem canseira, no céu não tem tédio, no céu não tem fastio, no céu não tem enjoo, não tem cansaço.
Então os santos, na visão beatífica de Deus, querem também que nós cheguemos ali. Então diz a liturgia, intercedem por nós diante de Deus sem cessar. Então Deus mostra o rosto do santo para dizer: você tem diante de Deus, né, uma nuvem de santos, diz o Apocalipse, milhares que intercedem por nós sem cessar. Que coisa bonita, né? É por isso que a igreja pede também que quando a gente vai colocar o nome de um filho, coloca o nome de um santo, porque já no batismo aquele santo passa a ser o protetor daquela criança. Quem sabe tem alguma menina nascendo hoje, não é? Está aí um belo nome, Baquita, para a sua filha, né? Infelizmente nós cristãos, nós católicos, infelizmente perdemos esse costume, e ao invés de muitas vezes nós colocarmos os nomes dos santos dos nossos filhos, nós vamos buscar os nomes dos artistas, às vezes vamos até buscar nome de entidades espíritas, entidades do candomblé, coisas desse tipo. Não, dê o nome de um santo, de uma santa para o seu filho. E tem nomes não só bonitos, mas tem nomes extremamente sugestivos, não é? Está aí, Baquita, uma sugestão. Porque a partir daquela escolha, daquela devoção, aquele santo passa a ser um protetor, um patrono daquela criança desde o batismo. Não é bonito isso? É maravilhoso. Então os santos, eles existem primeiro para interceder por nós, segundo, para ser nossos exemplos. A segunda razão pela qual a igreja mostra a foto do santo, mostra a imagem, a estátua de um santo, é para dizer para você: eis ali um modelo a ser copiado, a ser imitado. Viva como ele viveu. Foi aprovado na sua vida, no seu comportamento, foi aprovado com nota 10, com louvor, com honra, com glória. Pode imitá-lo. É um cristão, isto é uma cópia de Cristo, é um imitador de Cristo, pode copiar. Então hoje eu queria fazer duas coisas com vocês. Não quero entrar muito na teologia da santidade, não. Depois, quem quiser pode ler esse livro, e tem tantos outros livros bons sobre a santidade. Mas eu quero primeiro rezar com vocês com Baquita, Santa Baquita. Isso vocês vão ter o dia inteiro para fazer aqui, porque hoje é dia dela. Hoje é dia dela. Hoje ela está pertinha de Deus, mais do que em todos os dias no céu. Pertinha no seguinte sentido: hoje a intercessão dela é mais valiosa. Então o dia inteiro nós temos hoje para invocar a proteção de Santa Baquita. Eu quero, olhando para ela então, aprender as lições que ela tem para ensinar hoje. E ela tem muitas lições para nos ensinar hoje. A primeira lição, eu já comecei falando aqui no começo da reflexão. Eu penso, essa menina podia ser muito infeliz, podia ser muito triste, podia ser muito recalcada, podia ser muito revoltada, podia ser uma blasfemadora contra Deus. Que Deus cruel é esse que permite que eu seja arrancada lá da minha terra, da minha cidade, da minha família, do meu povo, arrancado como se arranca uma planta da terra e levado para a Europa? Que Deus é esse? Ela podia dizer, como muita gente hoje diz: que Deus é esse que não ouve a minha oração? Não, é porque Deus tinha algo melhor para ela. Deus tinha algo melhor do que a sua família. Deus tinha algo melhor do que a sua pátria, do que o seu povo, do que a sua... Deus tinha para ela um desígnio muito grande de santidade. Hoje, sabe, gente, o mundo nos puxa hoje para a realização material, a realização consumista. O mundo hoje, por todos os meios de comunicação, rádio, televisão, cinema, internet, o mundo, por todos os meios em que o mundo se comunica, o mundo diz assim: você, para ser feliz, você tem que ter muito prazer, você tem que ter muito dinheiro,
Você tem que ter muito sexo, você tem que ter muita satisfação, você tem que ter uma vida regalada, senão você não será feliz. Quando a gente olha para aquela menina lá, a gente diz: não é nada disso. Muitas moças hoje a gente encontra infelizes porque eu sou escurinha, porque o meu cabelinho não é loiro como o da Xuxa, porque os meus olhos não são azuis como o da Ana Paula, porque meu narizinho não é arrebitado que nem não sei quem, porque eu estou com uma celulitezinha aqui do lado, então eu não sou feliz. E vocês percebem que hoje cresce no mundo assustadoramente as clínicas de cirurgias plásticas, as academias de ginásticas, os salões de beleza, os mais sofisticados no mundo inteiro. E a indústria que hoje mais vende nos Estados Unidos talvez seja a indústria de cosméticos. E não é só nos Estados Unidos não, também aqui no Brasil. Meus irmãos, nós trocamos a cultura da alma pela cultura do corpo. Isto é triste. Isto é triste. Quando nós olhamos para aquela menina de cor negra, trazida da África, como escrava, ela não precisou de shampoo para ser feliz. Ela não precisou de cabelos loiros e de olhos azuis para ser feliz. Não. Deus seria injusto se a minha felicidade dependesse da cor da minha pele. Deus seria injusto se a minha felicidade dependesse da minha altura. Deus seria injusto se a minha felicidade dependesse da textura do meu cabelo. Não. Eu quero dizer aqui, principalmente para você que é jovem, não. Você pode ser 100% feliz do jeito que você é. Ainda que você seja uma escrava negra da África, você pode ser sumamente feliz, como foi Baquita. Então, meus irmãos, hoje eu fico com pena de ver como a juventude está cultuando falsos valores. A menina, o rapaz, hoje, se não tiver o tênis da marca, a calça da marca, a camiseta da moda, ele se sente frustrado e ele briga com o pai, ele briga com a mãe, ele briga com o mundo. Se ele não puder ter aquela roupa da marca, a roupa da moda, a comida da hora, o tênis da hora, o skate não sei que jeito, a bicicleta não sei que jeito, para com isto. Esse não é o caminho da verdadeira felicidade. A felicidade está naquilo que nós não vemos. Jovem, acredite em mim. Eu estou escrevendo um livro para dizer isso para os jovens. Esse livro vai se chamar Jovem, Levanta-te. Chega de viver essa vida desse jeito. O que é importante para nós, meus irmãos, é aquilo que nós não vemos em nós. Não é a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, a textura do meu cabelo. Não é isso, não importa, isso tudo vai acabar e vai acabar rápido. Há uns anos atrás eu era um jovem saltitante que jogava futebol e subia as montanhas. Hoje não faço mais nada disso. O esporte mais violento que eu consigo praticar hoje é a caminhada. Meus joelhos já não deixam mais eu jogar bola. E como eu gostava de futebol. Minha barriguinha já não deixa mais correr atrás da bola. Quando eu olho para mim e eu lembro da minha juventude, dos meus 20, 18 anos, eu digo assim: a energia estava em mim, mas a energia não era minha, era de Deus. Vamos pensar nisso, jovem. Quando a gente olha para uma rosa linda, mas daqui a pouco passa um dia, passam 2 dias, a rosa vai murchando, e aquela rosa que ontem era bonita, hoje está morta. Aquela rosa que era bela, hoje não tem mais beleza nenhuma. As pétalas secaram e caíram.
O que essa rosa está dizendo para nós? A beleza estava em mim, mas a beleza não era minha, é de Deus. Foi embora. Quando nós temos uma artista bonita, de rádio, de televisão, de cinema, aquela artista linda, daqui a pouco passam-se os anos e aquela artista vai envelhecendo. O que ela está dizendo para nós? A beleza está em mim, estava em mim, mas a beleza não era minha. Eu não era dona da beleza. A beleza se foi. A beleza pertence a Deus. Nós somos transitórios nessa vida. E por que esta beleza terrena termina? Porque Deus tem uma beleza mais intensa para nos dar. É triste ver como muitas pessoas não sabem envelhecer porque não têm fé. Então muitos artistas principalmente, mas hoje também muita gente do povo, começa a ficar extremamente frustrado porque começa a sentir que a pele começou a enrugar, porque começa a sentir que as manchas começaram a aparecer na pele, porque começaram a perceber que a pele já não está mais esticada como antes e começam a estremecer por dentro. Estou envelhecendo. Que horror! Não! São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 4,16, São Paulo diz assim: não importa que o meu homem carnal vá se destruindo dia a dia, vai envelhecendo dia a dia, não importa, o que importa é que o meu espírito se renova a cada dia. Deus não quer para nós uma beleza física transitória, que dura apenas 20, 30, 40 anos. Deus nos quer dar uma beleza permanente, eterna, perene, que está na alma. Por isso dizia Antoine de Saint-Exupéry, aquele do Pequeno Príncipe, né? Exupéry dizia: o importante é invisível aos olhos. O importante é invisível aos olhos. Eu acho que essa lição Baquita quer trazer para nós hoje. O importante é invisível aos olhos. Eu não tive cabelos longos, eu não tive cabelos loiros, eu não tive olhos azuis, eu não tive uma pele branca maravilhosa, ou não sei, morena maravilhosa, não, mas nada disso me fez falta. Eu cheguei ao máximo da felicidade, eu cheguei à bem-aventurança. O que quer dizer a palavra bem-aventurança, gente? Felicidade. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados quer dizer felizes. Ela chegou à bem-aventurança sem precisar de nada disso. Vejam como é importante. Hoje nós travamos uma guerra, meus irmãos, todos nós, porque nós somos tão massacrados pelos meios de comunicação, nós somos tão instigados a viver o consumismo, a viver os prazeres, a viver a satisfação da comida, da bebida, do som, do não sei o quê. Nós somos tão puxados para isso que nós esquecemos da alma. Nós fazemos a cultura do corpo. Isto é perigosíssimo. Por que isso é perigosíssimo? Queria refletir com vocês. Isto é perigosíssimo. E os sinais mostram isso. Vocês sabem que nunca como hoje se consumiu no mundo inteiro tanto remédio contra depressão. Hoje como nunca no mundo se consumiu tanto remédio para dormir, tanto remédio contra a depressão. Por quê? Porque a alma está gemendo, porque a alma está chorando, porque a alma está agonizando. É por isso. A depressão não é uma doença do corpo. Pode até ter
algumas razões físicas, pode ter algum desequilíbrio bioquímico, muitas vezes pode provocar depressão. A insônia não é uma doença física. E outros problemas. Então nós perguntamos: onde está a razão? A razão está que a alma do homem está gemendo, porque a alma está abandonada assim, num canto da casa, como se fosse alguma coisa que não presta mais. Agora entenda uma coisa importante: Deus, quando nos fez a sua imagem e semelhança. O nível mais baixo da nossa dimensão humana, o nível menos importante, embora seja maravilhoso, mas é o menos importante, é o nível físico. Depois vem o nível da razão, do intelecto, da alma, e acima de tudo vem o nível espiritual. Por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Por quê? Não é porque nós temos 2 olhos, não é porque nós temos 2 orelhas, não é porque nós temos um corpo que nós somos imagem e semelhança de Deus, não. Porque quando Deus nos fez, o Verbo não tinha se encarnado ainda, Deus não tinha se feito homem. Então, quando Deus nos fez no paraíso, Deus era puro espírito. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus não tinha se encarnado ainda na pessoa de Jesus. Então Deus não tinha um corpo como tem hoje em Jesus Cristo. Então não é por causa do corpo que nós somos imagens de Deus. Nós somos imagens de Deus porque nós temos uma alma que é criada no momento da concepção da pessoa. Quando aquele óvulo da mãe é fecundado pelo sêmen do pai, naquele instante Deus cria uma alma imortal e coloca ali, naquele embrião, e ali você tem um ser humano para sempre. E ali está um ser semelhante a Deus, porque Deus criou esta alma semelhante a Ele. Então, meus irmãos, o nível mais excelente do ser humano é o nível espiritual. Depois vem o nível racional, o nível da sensibilidade, da razão, e por fim, o nível físico. Mas o que está acontecendo hoje? Qual é a crise do homem moderno hoje, meus irmãos? É que esse homem moderno está de cabeça para baixo. Esse homem moderno colocou o corpo lá em cima e colocou a alma lá embaixo. Então esse homem hoje caminha com o peso do corpo amassando a sua alma. Então esse homem tem a sua alma gemendo. E por isso esse homem hoje não sabe qual é o sentido da vida. Ele se angustia, ele se debate como que no escuro. O Papa João Paulo II, numa das suas encíclicas, aquela talvez a primeira encíclica que ele escreveu no seu pontificado, Jesus Cristo, Redentor dos homens, Redentor do homem, o Papa diz assim: o homem moderno perdeu a sua identidade. Não é a carteirinha. A carteirinha, se você perder, é fácil de tirar uma segunda via. Não é essa a identidade. O homem perdeu a noção de quem ele é. Quem eu sou? Ele não sabe responder. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Ele não sabe. Para onde que eu vou? Ele não sabe. Por que eu sofro? Ele não sabe. Por que eu morro? Ele não sabe. E se desespera, e se angustia. No fundo, meus irmãos, esse homem perdeu a identidade porque ele perdeu o seu Deus. O Papa então responde, na mesma encíclica dele: por que o homem perdeu a identidade? Porque ele abandonou o seu Deus. Quando o homem abandona Deus, ele vira de cabeça para baixo. São Tomás de Aquino, doutor da igreja, dizia assim: quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Meus irmãos, nós somos um nada.
Deus nos fez do nada. Nós somos o que somos porque Deus é o que é. Ele se identificou para Moisés dizendo: eu sou aquele que sou, aquele que existo, aquele que não depende de ninguém para existir e que dá o ser a todas as criaturas. Então nós existimos porque Deus nos mantém vivos. Mas se eu me afasto da fonte da vida, que é Deus, eu vou voltando ao meu nada, eu vou voltando ao meu vazio, eu vou voltando ao meu desespero. Eu perco a minha identidade, eu não sei mais quem eu sou. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. Jesus não disse: eu sou uma luz neste mundo. Não, ele disse: eu sou a luz deste mundo, não existe outra. Ele não disse: eu sou um caminho, existe uma porção de outros. Não, ele disse: eu sou o caminho, o único. Eu sou a vida. Ele não disse: eu sou uma vida, ele disse: eu sou a vida. Então Jesus deixou claro que quem não está com ele, quem não o conhece, quem não o ama, quem não o segue, não tem vida, não tem luz, não enxerga, não tem caminho, está perdido, está sem rumo, está sem direção. O Papa sintetiza tudo dizendo uma coisa muito bonita. O Papa sintetiza tudo dizendo assim: o homem sem Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, não sabe quem ele é, não sabe a riqueza que ele é: filho de Deus, herdeiro do céu, como Baquita hoje, herdeira do céu, está lá no céu com Deus. Mas o homem sem Jesus Cristo não sabe disso. Ele é filho de Deus, ele é milionário de nascença e pensa que é pobre, pensa que é miserável, e vive muitas vezes como um derrotado. O Papa diz: o homem sem Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável, um enigma indecifrável. Daqueles filmes que você fica tentando achar a solução, é um enigma indecifrável, é um mistério insondável. O homem sem Jesus Cristo é um bêbado no escuro, fazendo mal para ele, fazendo mal para os outros às vezes. É um homem de cabeça para baixo, é um homem que coloca lá em cima o corpo, coloca lá embaixo a alma, e não experimenta a felicidade autêntica. Gente, tudo isso me vem à mente quando eu olho para a fotografia dessa santa. Uma santa que humanamente não teve nada, foi escravo. O que um escravo tem, gente? Nada. Mal tem a roupa do corpo, mas nada. No entanto, essa santa chegou aos píncanos da glória, como dizia Vicente Celestino, chegou aos píncanos da glória, ao auge daquilo que uma pessoa humana pode chegar. Então, quanta lição ela tem para dar para nós. Você que me ouve, você que me vê, aqui ou em casa, aceite-se como você é. Primeira coisa. Jamais diga a Deus que você sofre porque você não tem isso ou você não tem aquilo. Não, ao contrário, diga: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu isto, me deu aquilo. Eu sou filha de Deus. O Senhor abriu para mim as portas do céu com o teu sangue na cruz. O que mais eu quero? Nós ficamos sofrendo nesta vida, meus irmãos, porque ao invés de nós agradecermos a Deus o que nós já recebemos dele, nós ficamos nos lamentando daquilo que nós não temos. Essa é uma péssima maneira de viver o cristianismo. Antes de agradecer a Deus o que você não tem, antes de chorar o que você não tem, agradeça muito o que você já tem, o que você já é, um filho de Deus. Eu gosto de contar aquela história da águia de galinheiro.
Existia um caçador lá do Canadá, daquelas montanhas geladas. Um dia encontrou um ninho de águia, e o caçador achou um ovo, alguns ovos de águia, e disse: eu vou levar esses ovos para casa e vou colocar lá numa galinha para chocar. Vocês sabem que a águia é o pássaro que voa mais alto, tem as garras mais fortes. Por isso muitas nações têm como símbolo a águia. Os Estados Unidos, o Império Romano, o símbolo era a águia. Voa lá nas alturas do céu, tem garras de ferro. E esse caçador trouxe aquela águia para a sua casa e trouxe aqueles ovos da águia para a sua casa e colocou os ovos numa galinha que estava chocando. Daqui a pouco nasceram as águiazinhas, junto com os pintinhos. E ele foi ajudando a galinha a criar aquele bichinho diferente, e foi dando comidinha, e o bichinho foi crescendo no meio dos pintinhos, e daqui a pouco virou uma baita águia deste tamanho no meio dos frangos lá no galinheiro. Mas não aprendeu a voar, porque ficou ali no galinheiro junto com as galinhas. Isso é uma parábola, né? Aí diz que um dia aquela águia de galinheiro, aquela águia de terreiro enorme, olhou para o céu e viu uma águia voando lá nas alturas. E ela perguntou para a galinha, para sua mãe assim: ô mãe, eu queria voar daquele jeito lá. Olha que coisa bonita aquela ave lá em cima. Eu queria voar daquele jeito. E a galinha disse para ela: minha filha, é a águia, você não sabe, é a águia. Mas a águia pode voar daquele jeito porque ela tem nervos de aço, ela tem asas enormes, então ela pode voar lá nas alturas do céu. Mas nós não, nós somos galinha, nós não fomos feitos para voar desse jeito. Nós fomos feitos para andar aqui no terreiro, comendo bichinho aqui no chão. Ah, é, mãe? É. Que pena, eu queria voar daquele jeito. E aquela águia de galinheiro morreu no galinheiro sem nunca voar. Tinha tudo para voar, era águia de verdade, tinha nervos de aço como aquela outra águia de verdade lá, tinha todas as penas e tinha asa como aquela águia de verdade. Ela podia voar se ela acreditasse, se ela soubesse que ela era águia de verdade, se ela tivesse consciência que ela era uma águia, ela podia voar do mesmo jeito. Mas nunca voou, morreu ali naquele terreiro sem nunca voar. Olha a moral da história, gente. Tem muito cristão que é filho de Deus, porque Jesus Cristo, na sua encarnação, nos fez seus irmãos e nos fez filhos de Deus e nos abriu as portas do céu. São Paulo diz: nós somos herdeiros do céu. Mas tem muito cristão vivendo como águia de galinheiro, achando que porque não tem o rostinho assim, não tem aquilo lá, não tem a casa daquele jeito, o carro daquele jeito, eu sou um desvalido, eu sou um inútil, eu não tenho beleza nenhuma. Para com isto, para de te enterrar vivo, pelo amor de Deus. Você é um filho de Deus. Quer mais do que isso? Será que nós podemos almejar mais do que isso, gente? Sermos filhos de Deus? Não podemos. Deus não podia fazer mais do que fez por nós. Não podia. Então vamos virar o disco da nossa vida. Vamos cancelar conscientemente toda lamúria, toda tristeza, toda reclamação. Vamos pedir a Deus perdão porque nós reclamamos da nossa vida, e dizer: Senhor, perdão porque eu nunca te agradeci, porque o Senhor morreu por mim na cruz. Perdão porque eu nunca te agradeci, porque o Senhor se encarnou, dignou-se a assumir a minha natureza humana para que eu me tornasse filho de Deus. Você tem consciência disso, que você é filho de Deus? Eu vou contar uma outra história real. Essa é real. Havia na Espanha, lá por volta do ano 1500 e pouco, o rei da Espanha chamava-se Felipe II, homem católico,
fervoroso. Um dia Felipe II estava andando no palácio lá da Espanha, e estava com umas visitas com ele no jardim do palácio. Daqui a pouco a sua filha pequenininha veio chorando e disse: papai, a babá bateu em mim. E veio chorando, reclamando para o pai, menininha. E o pai abraçou a filha no meio das visitas, chamou a babá e disse: como que você bate na minha filha? Você não sabe que ela é uma princesa? É filha do rei. E a babazinha disse: o quê? Ela é filha do rei, ela é princesa, e o senhor não sabe que eu sou filha de Deus? O rei, que era católico, parou e ficou pensando: é uma serva, mas é filha de Deus. Aquela menina tinha consciência disso. Aquela babazinha, certamente cristã, porque ela é educada no palácio do rei, que era cristão. Aquela babazinha tinha consciência disso. Eu valho tanto diante de Deus quanto a sua filha, que é princesa, ou mais ainda, porque se ela é princesa, se ela é filha de rei, eu sou filha de Deus. Você já descobriu isso? Você já tomou consciência disso? Olhe para a Baquita, uma escrava, uma menina escrava, filha de Deus, e porque ela tinha direito ao céu, ela chegou ao céu. Que coisa maravilhosa! Gente, nós somos belos, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos belos. A nossa alma é bela. Nós temos a inteligência que nenhuma criatura tem. Inteligência para poder falar com Deus. Vocês sabem que os animais não têm consciência. Os animais não sabem que existe. Nós sabemos que nós existimos. Nós temos a liberdade, nós temos a vontade, nós temos a consciência, nós temos a capacidade de amar, de cantar, de sorrir, de chorar. Então cada um de nós é um tesouro diante de Deus. É por isso que Deus não quer perder nenhum de nós. É por isso que Jesus desceu a esse mundo e derramou todo o seu sangue na cruz, porque Deus não pode perder nenhum de nós, porque cada um de nós é uma pérola preciosa para Deus. Agora é preciso acreditar nisso, para não ficar vivendo que nem águia de galinheiro. Viver como filho de Deus, voar nas alturas do céu. Tem um poeta, Fernando Capelo Gaivota, que escreveu aquela vez assim, né? Se eu não fosse um homem, eu queria ser uma águia para voar acima dos meus sonhos. É isso mesmo. Mas nós somos muito mais do que homens, nós somos filhos de Deus. Nós podemos voar muito alto, acima dos nossos sonhos. Meus irmãos, a vida de Baquita, a vida de Santa Baquita não é uma exceção à regra. E é aqui que eu quero puxar também a nossa reflexão. Esse caminho de santidade que ela trilhou é um caminho para todos. E é muito bom que nesse dia de hoje a imagem dessa santa seja uma santa escrava, porque então ninguém aqui, e nem em casa, e nem em lugar nenhum, vai dizer assim: ah, ele era santo, ele chegou aos altares porque ele era muito culto, como um Agostinho, como um Tomás de Aquino, como um Anselmo de Cantuária. Não, essa menina não tinha cultura nenhuma. Ah, ela chegou à santidade porque teve pais maravilhosos, porque teve uma família maravilhosa. Não, ela foi arrancada da sua família, como se arranca violentamente uma planta da terra. Então o caminho de santidade, meus irmãos, não é uma exceção para poucos. Nós temos que acreditar nisso. Se fosse uma exceção para todos, não seria uma vocação do cristão. Eu acho interessante que quando a gente percorre as páginas da Bíblia, como Deus nos chama à santidade. Eu vou citar só 2 passagens, podia citar aqui umas 10. Por exemplo, na carta aos Hebreus,
Hebreus 12:14, está escrito lá: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Veja, procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. O céu é a visão beatífica de Deus. A Bíblia está dizendo que ninguém pode chegar nessa visão beatífica de Deus, ninguém pode ver Deus, ver no sentido de conviver, se não chegar à santidade. É por isso que a igreja ensina que nós temos até o purgatório para nos santificar. Se não chegarmos à santidade perfeita nesta vida, o catecismo da igreja diz: existe um estado de purificação depois da morte, para aqueles que morrerem na amizade de Deus, mas não estiverem perfeitamente santos. É o estado do purgatório. O purgatório não é um lugar, não é um lugar porque a alma não ocupa espaço, não é lugar mesmo, é um estado. A alma estará num estado de purificação, que sabe Deus como é. Por quê? Porque a alma não pode mergulhar no oceano de Deus sem ser santa, porque aquele oceano de Deus é o oceano da santidade. Então só quando a alma estiver santa, ela vai mergulhar na visão beatífica de Deus. Eu gostaria de pegar um texto especial da Escritura, se você quiser seguir comigo, na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, entre muitos textos que a gente encontra na Sagrada Escritura que fala da santidade, um texto muito bonito é este. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. É bonito porque São Paulo mostra aí como a vocação do cristão, a quem todos nós somos chamados. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 3: a vontade de Deus é a vossa santificação. Veja, muita gente pergunta assim: eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Está aqui a resposta. 1 Tessalonicenses 4, 3: a vontade de Deus é a vossa santificação. Que vos abstenhais da imoralidade, que cada um de vós saiba casar-se para viver com santidade e honestidade. Veja, o casamento é para fazer a pessoa santa. Muita gente pensa que o casamento é para curtir a vida a dois, para só gozar das delícias do sexo que o outro me oferece, e para passear junto, e para fazer muita festa. Não é para isso não. O casamento é para nos levar à santidade, é um sacramento. Olha o que São Paulo diz aí: que cada um de vós saiba casar-se para viver com santidade e honestidade. Nada de trair a mulher, nada de trair o marido, nada de mentir para o outro, nada de perder a paciência com o outro, nada de ofender o outro com palavras. E quando você tem que viver tudo isso, você se santifica. O casamento é uma escola de santidade. Quando você vive a honestidade no casamento, a fidelidade no casamento, a fecundidade, os filhos, a educação dos filhos, você se santifica no casamento. Não pense que para ser santo é preciso fazer como Baquita fez, ir para um convento, ir para uma ordem religiosa. Não, o Papa hoje está preocupadíssimo de elevar aos altares pessoas casadas, porque até hoje não existe na história da igreja nenhum casal canonizado ainda. Existem homens casados que foram declarados santos, existem mulheres casadas que foram declarados santos, mas não houve nenhum casal ainda declarado santo pela igreja. Tudo indica que o primeiro serão os pais de Santa Teresinha. Tudo indica que será o primeiro casal. E o Papa disse: existem muitos casais santos, nós precisamos descobri-los
e nós precisamos canonizá-los para que eles sirvam de exemplo para os cristãos. Então São Paulo coloca aqui o matrimônio como uma escola de santidade. Ele diz, né, bem claro aí, que cada um de vós saiba casar-se para viver com santidade, paciência com o outro, compreensão com o outro, perdão para com o outro. Muitas vezes o outro vai se transformar numa cruz para você carregar, e aí você vai crescer na santidade. Oh, gente, eu trabalho muito com casais, eu ando muito por esse Brasil fazendo retiro para casais. Quantas e quantas pessoas chegam para mim, especialmente mulheres, e dizem: meu marido é uma cruz, meu marido é uma cruz, meu casamento é uma cruz. E eu digo: carrega essa cruz, porque foi na cruz que o Senhor salvou a humanidade. É da cruz que se vê a luz, é da cruz que vem a ressurreição. Para muitos o casamento é uma cruz. Não se desespere não. Para a cruz a Baquita foi a escravidão, talvez. Foi ser arrancada da sua terra, como se arranca uma planta da terra, e ser transportada pela Europa. Essa foi a cruz de Baquita, mas essa cruz de Baquita a levou à santidade. Não sei se a tua cruz é o alcoolismo do teu marido, não sei se a cruz é o adultério do teu marido, eu não sei se a cruz é o gênio intempestuoso da sua esposa, não sei qual é a cruz do teu casamento, mas todos nós temos uma cruz no casamento, porque não há casais santos, perfeitamente santos. Mas ao invés de se desesperar com esta cruz, não, vamos fazer dessa cruz a matéria-prima da nossa santificação. Porque, meus irmãos, Cristo escolheu o caminho do sofrimento para salvar a humanidade. Por quê? Porque Ele quis transformar o sofrimento na matéria-prima da redenção, na matéria-prima da salvação. Depois que o Cristo escolheu ser banhado de sangue para nos salvar, todo sofrimento agora é salvífico. Todo sofrimento que é abraçado na fé se torna redentor, quando você junta esse sofrimento ao cálice da paixão do Senhor. Coloque naquele cálice da Santa Missa, misture naquele sangue do Senhor o teu sangue, as tuas lágrimas, e você vai ver como o teu sofrimento será a oração mais poderosa da tua vida. Um dia eu andava pelas ruelas do cemitério aqui da nossa cidade de Lorena, rezando por meio daqueles túmulos, e eu vi escrito numa lápide: o sofrimento é a melhor oração. Ali eu parei, ali eu fiquei pensando, e eu disse: parece que uma alma desceu do céu e escreveu essa frase aqui. O sofrimento é a melhor oração. Quando você estiver em lágrimas e já não conseguir rezar com palavras, reze com o teu sofrimento. Diga: Jesus, banhado de sangue, Senhor, eu também não sei falar, eu também não consigo falar, mas eu te ofereço, Senhor, as minhas lágrimas, eu te ofereço o meu sangue, eu te ofereço a minha dor, Senhor, para salvar talvez essa pessoa que provoca esta dor em mim. E Deus vai ouvir a voz das tuas lágrimas. Quando a mãe de Santo Agostinho, desesperada porque Santo Agostinho não se convertia, chegou diante do bispo lá da cidade de Milão, na Itália, e disse para o bispo: senhor bispo, não sei mais o que fazer. Em lágrimas ela disse para o bispo: não sei mais o que fazer para esse moço se converter. A resposta do bispo foi essa: minha filha, não é possível que Deus
não atenda o clamor de tantas lágrimas. Não é possível que Deus não atenda o clamor de tantas lágrimas. E passado um pouco de tempo, Santo Agostinho se convertia e se tornava um grande cristão, se tornava um grande sacerdote, se tornava um grande bispo, depois um grande santo doutor da igreja, depois o grande Agostinho da igreja. Porque aquela mulher, como diz o próprio Santo Agostinho nas suas confissões, 3 vezes por dia ela ia lá diante do sacrário e derramava as suas lágrimas diante de Jesus pela conversão do seu filho. E Agostinho dizia: as lágrimas dos seus olhos era como que o sangue do seu coração que destilava nos seus olhos em formas de lágrimas. Aquela mulher entregava o seu sofrimento a Jesus ali no sacrário, todos os dias. Por isso ela viu o seu filho se converter. E depois que Agostinho se converteu, então ela disse ao Senhor: Senhor, pode me levar, pode me levar, já cumpri a minha missão aqui na terra. E dali a uns poucos meses ela morria lá na cidade de Ostia, à beira-mar da Europa, da Itália. Que coisa impressionante. Nunca se desesperou, nunca cansou, acreditou que o próprio sofrimento era a matéria-prima da conversão. Veja, meus irmãos, a história da santidade é uma história de heroísmo, é uma história, é um desafio para nós. O Papa João Paulo II diz assim: a santidade é a plenitude da vida. A santidade é a plenitude da vida. Quer dizer, não tem como você atingir um ponto mais alto na tua realização humana do que a santidade. A santidade, a plenitude da vida não é acertar na loteria. A plenitude da vida não é conhecer esse mundo inteiro. A plenitude da vida, diz o Papa, é a santidade. Ela é a força mais poderosa para levar a Cristo os corações dos homens. Essa frase é muito bonita, é muito importante, gente. O Papa diz: a santidade é a força mais poderosa para levar a Cristo o coração dos homens. Nós podemos usar o rádio para evangelizar, podemos usar a televisão para evangelizar, podemos usar livros, fitas e cassetes para evangelizar. Mas sabe qual é o instrumento mais poderoso para evangelizar? É a santidade. O Papa diz: a santidade é a força mais poderosa para levar a Cristo o coração dos homens. Se nós olharmos a história da igreja, meus irmãos, quem foram as pessoas que mais evangelizaram na história da igreja? Quem foram? Os santos. Os santos. Não tinham rádio, não tinham televisão, não tinham internet, não tinham livros. E no entanto, olha o que São Paulo fez, olha o que um São João Bosco fez, olha o que um Santo Inácio de Loyola fez, olha o que um São Francisco de Assis fez, olha o que um São Camilo de Leles fez, olha o que Santa Teresa d'Ávila fez, olha o que a Santa Teresinha do Menino Jesus fez. Não tiveram rádio, não tiveram televisão, não tiveram internet, não tiveram nada disso. Mas por que esses homens e mulheres abalaram o mundo? Porque eram santos. Porque eram santos. Maravilhoso será se os santos de hoje puderem então usar essa maravilha dos meios de comunicação. Aí as conversões acontecerão em massa, se Deus quiser. Deus seja louvado. Santa Baquita vos proteja. Santa Baquita sirva de modelo para cada um de vós, para mim também. E Santa Baquita interceda por nós diante de Deus sem cessar. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.